Perfeito, Major. Major, agora nós vamos falar de uma pauta que eu não entendo e eu sou aquele tipo de pessoa que se eu não entendo, eu não palpito. Então, eu vou ler a manchete, vou ler o que a revista Oeste traz e passo a palavra para o senhor, que sem dúvida entende disso melhor que eu. Pessoal, eu para números, matemática, finanças, eu sou horrível. Por isso que eu não toco no assunto. Investimento estrangeiro na B3 bate recorde. Ações mais atrativas se concentram em mineração, petróleo, gás e agronegócio. A matéria é da revista Oeste e o volume de investimento estrangeiro na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, em 2022, já é a maior do que o registrado em todo o ano passado. O montante chega a 71 bilhões, recorde da série histórica de 70 bilhões e 800 milhões. Para analistas ouvidos pelo Jornal do Estado de São Paulo, uma das principais causas do bom resultado é o fato de o mercado brasileiro estar fortemente ligado às commodities, que já vinham em trajetória de alta e ganharam ainda mais força com a invasão da Rússia e a Ucrânia. Em relatório, o banco norte-americano Goldman Sachs apontou que, diante do atual cenário, a sua preferência para investimentos é no Oriente Médio, Norte da África e Brasil, dado o perfil exportador de matérias-primas dessa região. Quando eu leio uma coisa dessa, Major, eu lembro porque eu escolhi somente a área de humanas. Então, eu passo o microfone para o senhor para não passar vergonha, e o pior, minha vergonha ainda ficar registrada em vídeo. E o pior não é passar para o senhor, é passar para o major, não passe nada para o senhor, porque o senhor é só nosso Senhor Deus, Jesus que está lá, o Deus e Jesus, o Filho do homem que está lá no céu. Então, tira esse senhor que eu não sou senhor de ninguém. Amém, né? Vamos por aí. É isso aí, Camila. Passada essa brincadeira com o nome, a gente vai puxar aqui, vamos brincar um com o outro aqui o tempo todo. Eu também não sou economista, logicamente, mas a minha formação na área de administração de empresa, tecnologia da informação e direito, me deu uma perspectiva muito abrangente com relação a como funciona a economia. Eu vou trazer então para economia doméstica e economia empresarial, você vai entender essa questão. Quando você tem a sua economia doméstica, você tem que entender que você tem que gastar o que você ganha. Quando você gasta mais do que você ganha, você fica em déficit. Uma empresa é a mesma coisa. Ela tem o seu ativo, né, o passivo e seus resultados. Então, o que entra, o que sai e o resultado, se é positivo ou negativo. E na macroeconomia, nós temos as mesmas perspectivas. Então, você tem os países buscando aonde investir o seu capital. O que é o capital? É a grana, mufufa, dinheiro, onde aquele dinheiro suado que você conquistou com a produção ou transformação de meios, insumos, enfim, industrialização, agronegócio. O país, no caso o Brasil, é um grande exportador de matérias-primas, matérias que são insumos para a produção no mundo inteiro. Nós sempre fomos muito criticados no Brasil por não fortalecer a indústria. Nós verificamos agora que o governo Bolsonaro, com essa implantação da infraestrutura da malha ferroviária, vai permitir que o Brasil comece a dar um salto de reindustrialização, porque o mundo inteiro está dependente do que se produz em termos industriais na China, né? No leste europeu, lá na Malásia, e em outros países do leste europeu, melhor dizendo, lá da Ásia, vamos colocar assim, se me desculpem. Então, entendo que a gente é dependente dessa industrialização, porque lá eles trabalham com a mão de obra escrava e tal, o custo de produção deles é muito baixo, o que torna os nossos produtos industrializados aqui não competitivos no mercado internacional, não só aqui, como nos Estados Unidos também. Não dá para competir com um país que contrata escravos. Não tem como competir com países que contratam escravos. Nesse sentido, essa matéria ela é mais um indicador macroeconômico de tantos outros que a gente vem observando e que não são colocados pela grande mídia e pelos órgãos que têm interesse que a esquerda ganhe. Para vocês entenderem, percebam a questão de outros indicadores macroeconômicos. As estatais. Se você olhar cada estatais desse governo, você vai perceber que os indicadores financeiros são positivos. Então, você tem, por exemplo, o Correio dando lucro. Eu tenho amigos no Correio, a minha ex-esposa trabalhou no Correio, e percebo que lá no Correio
antes de entrar o general, era uma bagunça. Nós tínhamos, por exemplo, dirigentes, não existia concurso interno do Correio, porque os dirigentes eram escolhidos por ideologia política. Então, o pessoal que estava andando lá com o Nine Fingers, né, o Nove Dedos lá, ele era comissionado no cargo, por exemplo, de administrativo de gerência, gerente disso, gerente. Então, tinha centenas de diretores e gerentes que muitas vezes nem trabalhavam, alguns dirigentes sindicais nem trabalhavam. O general lá chegou, acabou com isso daí. Quem não tinha competência saiu do cargo. Não existia mais cargos comissionados, então houve essa reestruturação administrativa. E o que aconteceu com o Correio, Camila Abdo? Começou a dar lucro. E não foi só no Correio. Tá? Isso é um indicador de todos os órgãos e todas as estatais, né, do governo. Você teve aí a Petrobras dando lucro, o Correio dando lucro. E essa migração do capital para a nossa economia é uma demonstração que o investidor que vai colocar o seu capital, ele busca um país na qual não existe uma fuga de capitais por intermédio da corrupção. Quando eu tenho um governo que o capital ele vai pelo ralo, ele vai embora, vai para o lixo, tá? O Estado tem que ficar constantemente cobrindo aquele valor. E aí o que acontece? Quando você vem investir no Brasil, o que você está fazendo? Você está comprando papéis de garantia que o governo vai honrar aqueles investimentos. Então, o mercado internacional vem e coloca aqui 10 bilhões de dólares no Brasil, compra 10 bilhões de títulos da dívida pública, ou papéis aqui do governo, papéis da Bolsa, garantindo que aquela economia vai ser pujante, vai crescer, que a economia vai avançar, e aqueles papéis serão resgatados, logicamente, com uma taxa de juro que precisa ser razoável. O Brasil, ele é vantajoso, por quê? Porque ele sempre pagou altas taxas de juros por esses papéis. Por isso que é muito temerário quando o Nove Dedos vem aqui, como sua proposta de governo, colocar que não teremos tetos de gasto. Aí eu volto àquela premissa inicial da minha conversa. Na sua casa, você não pode gastar mais do que você ganha. Nas empresas, você não pode gastar mais do que você ganha. E o Estado não pode ganhar mais do que ganha. Por quê? Porque isso tira a confiança. Alguém vai emprestar dinheiro para... Vamos trazer para o mundo real. Você empresta dinheiro para o seu cunhado? Não empresta. Já porque é cunhado, né? Mas você empresta dinheiro para amigo? Você já não empresta, porque você tem que ter garantia de idoneidade daquela pessoa. E isso daí é exatamente o que acontece a nível macro Brasil. O investidor internacional só vai emprestar para aquela pessoa, para aquele estado, aquela nação que realmente tenha uma política séria de controle de gastos públicos, que honre o pagamento dos papéis que são oferecidos ao mercado, que as empresas que eles venham investir aqui na Bolsa de São Paulo, essa B3 é a Bolsa de São Paulo, é lá que as empresas colocam as suas ações à disposição dos investidores para que elas possam ter um capital extra para desenvolverem os seus projetos de empresa. Ou seja, aquele fôlego, quando você abre o capital da sua empresa, digamos aqui o lado B, nós vamos abrir nosso capital, tá, Camila Abdo? Nós vamos abrir aqui para os investidores. Quem que é nosso investidor? É você. Então, toda empresa precisa do investidor. E aqui o lado B, você é o nosso maior acionista. É o que acontece aí nas empresas. Então, os investimentos estrangeiros na B3, que seria a Bolsa de São Paulo, é uma resposta do mercado e um indicador que contraria tudo o que a esquerda vem dizendo, que o presidente Jair Bolsonaro e esse governo não foi um governo que realmente colocou a economia nos eixos. Realmente colocou a economia nos eixos, sim. Nos causou temor algumas intervenções do próprio governo na questão dos combustíveis, porque há a perspectiva dos combustíveis chegarem a R$ 9,00. Aí sim o presidente Bolsonaro está buscando alternativas para intervir nessa questão, de modo que faça um fundo de garantia desses subsídios para o gás, para o povo, que faça um investimento de subsídios também para o combustível na bomba lá na ponta, mas perceba que é um governo lutando sozinho, é um governo que tenta, para fazer um lobby lá para aprovar essas medidas, ele precisa ter mais pessoas aliadas. Por isso a importância da eleição agora em 2022. E nesse caso, então, Camila, eu com uma visão bem simples e também tão leiga quanto a sua em relação a essa questão, eu trago essa perspectiva para o nosso espectador, para aquele brasileiro que está nos ouvindo aí. Eu passo para vocês o seguinte, esse indicador de vinda de investidores para o Brasil
é um cenário para você entender que estamos no caminho correto.